Oi, então, eu fiz aqueles vídeos lá, aí a Damares aqui de São Paulo, ela viu o vídeo e ela me fez uma pergunta quando eu falei em Jonas, que as pessoas, quando elas morrem, elas continuam sendo ensinadas, o evangelho continua sendo ensinado. Então ela pediu para falar sobre isso, eu vou falar, mas eu não vou conseguir fazer num vídeo só. Então o que acontece? É, Eu vou ter que começar bem do começo da história para poder explicar um pouco melhor. Deus, a gente já vivia com Deus antes de vir para essa terra, mas a gente não tinha um corpo, a gente vivia como arcanjos, a gente vivia junto dele e chegamos a uma idade adulta e não dava para a gente progredir mais, porque ele queria que a gente se tornasse igual a ele. Mas para isso nós precisávamos de um corpo. Então ele fez um plano de, de organizar a Terra e de mandar a gente para cá. E teve um conselho sobre isso, uma reunião. E aí, o que acontece? Nessa reunião, ele ofereceu esse plano e ele falou que nós iríamos errar, porque a gente não ia mais lembrar dele e a gente precisasse que alguém fosse responsável por nós aqui, né? Então, os dois irmãos mais velhos que a gente tinha era Lúcifer e Jeová. E aí, Lúcifer falou assim: eu vou com eles lá na Terra e trago todos de volta. E Jeová apresentou um plano, ele falou: eu vou, posso ajudar eles, mas volta, né, nas minhas palavras, volta quem quiser. Deixar que eles tenham arbítrio e venha quem quiser. Aí o que acontece? Deus, assim como ele aceitou a oferta de Caim e não aceitou a de Abel, o contrário, ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim, ele aceitou o plano de Jesus Cristo, porque ele falou que ninguém poderia ser forçado a nada. Se quisesse retornar com o corpo à presença dele, retorna só se quiser. Então é uma obrigação sua fazer o esforço se você quiser conseguir, né? E aí o que acontece? Satanás se rebelou, ele ficou bravo porque não foi aceito o plano dele. Ali nós já tínhamos progredido bastante, a gente tinha uma idade adulta, mesmo sendo apenas espírito, e tínhamos poder, muito mais do que nós temos agora. Só que Satanás, ele se revoltou e ele formou uma equipe com ele, que se revoltaram juntos, entendeu? Os apoiadores dele. Porque mesmo no céu, Deus deu toda a liberdade, que era uma fase de aprendizagem, e para cada um fazer suas escolhas, né? E aí eu gostaria só de ler uma escritura aqui, ó, que está em Apocalipse. Espera aí só um pouquinho. Apocalipse 12, 7 a 9. Então ele fala assim: e houve batalha no céu. Miguel era o nosso responsável por puxar a frente. Foi designado como se fosse que Miguel foi Adão, o primeiro homem a ser colocado na terra. Então ele era o anjo Miguel antes de vir para a terra. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Entendeu? Então Satanás teve a turminha dele lá. Mas não prevaleceram, nem seu lugar mais se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. O que acontece? Eles não aceitaram esse plano, mas eles vieram para a terra também. Porém, eles vieram para a terra como espíritos. E a gente que aceitou o plano, estávamos do lado de Miguel e aceitamos Jesus Cristo como Salvador, a gente recebeu um corpo e veio para a terra. Então teve essa diferença, só que aqui o nosso compromisso era obedecer a Deus mesmo não lembrando disso e mesmo estando distante dele. Esse seria o nosso compromisso. E aí Deus falou assim,
E esse vai ser um tempo para vocês decidirem o que vocês querem fazer. Fazer as suas escolhas e decidir se querem voltar a morar com Deus, morar comigo. Só que é o seguinte, cada vez se torna um pouco mais difícil de você se arrepender. Por exemplo, o tempo que foi dado para nós não é só esse tempo de vida, não. É o tempo até o dia do julgamento, que é o fim do milênio. Então esse tempo que nós temos para aceitar Jesus Cristo é até o fim do milênio. Não é somente aqui na Terra. Mas agora eu vou explicar o que acontece. Porque agora nós estamos aqui na Terra afastados de Deus, né? Então aqui estamos num outro plano. A gente desceu um plano, deixa eu ver o tempo aqui. A gente desceu um plano, desceu um degrau, e estamos vivendo nesse plano aqui de receber o corpo e fazer escolhas. Só que quando a pessoa morre, ela ainda não vai para essa parte do julgamento. Então a gente sempre conhece o paraíso e o inferno, que a gente escuta falar, né? Mas esse julgamento vai ser no final do milênio. Quando Jesus Cristo vier, vai ter mais 1000 anos. E esse paraíso e inferno, ele é aqui na Terra também. Só que é o lado espiritual. A gente não enxerga, porque é um véu. As pessoas que morrem, principalmente as pessoas boas, elas estão vendo nós. Elas conseguem até causar influência em nós. Então elas estão muito próximas. Só que esse lado espiritual que envolve aqui a Terra, ele tem dois lados, que é o paraíso e a prisão. A prisão seria a parte das pessoas que não aceitam Jesus Cristo. E o paraíso é a parte das pessoas que aceitam Jesus Cristo ou que aceitariam Jesus Cristo se o Evangelho fosse ensinado para eles. Aí Deus está sendo justo, porque como que ele vai julgar ou condenar? Ele fala que nós precisamos... Ninguém pode ser salvo em ignorância. Ninguém vai para o céu se não tiver o conhecimento do céu. Aí pega um índio lá, que viveu só fazendo fumaça lá para os deuses dele, a dança da chuva. Então ele vai perder o céu? Não. Você que pensa que ele vai perder? Não, porque Deus criou esse plano e vai ter todo esse processo durante esse milênio, que o arrependimento e a pregação continua no mundo dos espíritos, que é o lado do paraíso, vai e prega para o lado em prisão, entendeu? Então, Deus age com justiça com todas as pessoas, não é como os governantes que dizem que todos são iguais perante a lei, mas não são. Para Deus, todos são iguais perante a lei. Então, aí tem deixa eu ver o tempo, 8 minutos. Eu preciso passar um pouquinho do tempo aqui. Aí tem algumas escrituras, por exemplo, em 1 Pedro 4, 6, ele fala assim: e por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então o que acontece? O evangelho... Tá, ó, eu vou parar aqui e vou fazer um outro áudio, porque já deu 8 minutos, tá bom?